Sejam todos muito bem-vindos a esse novo canal da construção, a construção do futuro. Eu sou o Thiago da Steel Glass e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Light Steel Frame. E a ideia, pessoal, é que esse material ele sirva como um guia, um manual de boas práticas de como utilizar o Light Steel Frame, fazendo uso da melhor relação custo e benefício do produto. Por que isso? Todos nós sabemos que o Light Steel Frame é um forte candidato a ser o principal substituto da alvenaria convencional dentro do Brasil. Mas será que nós vamos fazer uso da melhor maneira que nós poderíamos para extrair desse sistema os seus melhores custos, a melhor relação de benefício? Essas e outras questões é aquilo que nós gostaríamos de responder ao longo desse material. Mas antes da gente começar a falar, eu gostaria que você já fizesse aqui a sua inscrição no nosso canal e também já deixasse o seu like. E se possível, mantenha esse sininho aí ativado para que você receba em tempo real todas as nossas atualizações, que para quem não sabe, todas as sextas-feiras a partir das 8 horas tem conteúdo novo. Pessoal, eu sempre gosto de iniciar falando de steel frame fazendo um comparativo com outros mercados, seja de comunicação, seja do mercado automotivo, mas não importa. Qualquer um demonstra para nós o quanto a construção ficou no passado aqui no Brasil. Se você analisar como era a comunicação e os automóveis dos anos 60 e como são hoje, a diferença é exorbitante. Quando você olha para a construção no Brasil, tanto os produtos quanto o sistema construtivo ficou muito para trás. Hoje, as pessoas fazem a análise de uma casa de alto padrão pelos acabamentos. E o sistema construtivo, ele é muito semelhante em qualquer tipo de obra ou de edificação, muda-se muito pouco. E mudou menos ainda com o passar dos anos. Muito parecidas são as casas dos anos 40, dos anos 60, dos anos 2000, dos anos 2010 e as atuais. O steel frame veio para mudar um pouco esse estigma. As casas, elas são realmente muito superiores ao que eram no passado. E só lembrando, pessoal, o que faz um sistema mudar é a necessidade. No caso da alvenaria no Brasil, nunca teve uma grande necessidade a ponto da gente investir como aconteceu em outros países. Vejam os exemplos dos Estados Unidos e da Europa. Nos Estados Unidos houve a necessidade, muito mais parecida com a do Brasil, de novas moradias. Os Estados Unidos gostam de escala, de produtividade, ganhar preço por volume. A Europa, ela já parte do princípio da eficiência, ou seja, a necessidade de você transformar a eficiência térmica da casa em algo muito superior ao que você encontra na alvenaria. Veja nos primórdios. A Europa, ela queimava madeira. Já não existem mais as florestas. Na sequência, ela começou a queimar o óleo diesel para sistema de aquecimento das casas. O óleo diesel, pessoal, para quem não sabe, o que chega na Europa com maior quantidade vem da Rússia. Não é fácil negociar nenhum tipo de produto com esse tipo de governo. Entendendo dessas demandas, o continente europeu, como um todo, principalmente nas regiões mais frias, passou a investir no que eles chamam de insulation, nos sistemas que vedam a penetração do frio e do calor, principalmente do frio, e fazem com que a casa seja muito mais eficiente. Já nos Estados Unidos, a produção com o wood frame, que é um sistema muito parecido com o steel frame, só muda a base ao invés de ser o aço, é a madeira, ganhou lá toda a produtividade que precisa. Aqui no Brasil, nós temos a questão térmica, mas muito mais focada no Brasil como um todo, no calor e no frio, mais na região sul, no inverno, de algumas cidades mais rigorosas que já fazem uso muito dos sistemas construtivos com isopor e com outros sistemas de blindagem do frio, mas principalmente, para quem não sabe, no Brasil são 8 milhões de moradias que nós temos de déficit habitacional. Faltam 8 milhões de casas. Ou seja, nós precisamos de uma escala muito grande de produção, sem contar as obras que nós necessitamos para continuar o crescimento do país. Todo mundo sabe a velocidade que o Brasil cresce por ser um país subdesenvolvido, muito mais rápido do que outros países por aí. Então tudo isso carece de uma matriz de produtos e mão de obra muito maior do que nós temos aqui hoje. Ou seja, um mundo de oportunidades para vocês que querem entrar em qualquer sistema. Mas o steel frame é o melhor? Bom, o steel frame é um ótimo produto, mas nós acreditamos em todos os produtos que são industrializados. Todos os produtos que trazem um pouco mais de performance e velocidade de execução na obra, tá? A gente só
começa mostrando um pouco do que é o sistema, então do que ele é composto, tá? Mas mais importante do que a gente observar o que é o sistema é dizer a importância do sistema. A gente começa aqui essa parte do sistema mais focado em mostrar o que de fato é o sistema do que produtos individualmente, tá? A importância do steel frame, ela se dá principalmente por você utilizar produtos que individualmente são comprados em fornecedores diferentes, mas que conversam entre si. Então hoje os principais fabricantes das matérias-primas, eles têm testados e aprovados os seus produtos juntamente com produtos de outras marcas, às vezes homologados para si, né, às vezes vendidos pela mesma empresa, e que formam inclusive grupos que dão a garantia para o cliente além da garantia da construtora. Então hoje você executar uma obra em steel frame, você dá uma dupla garantia para o cliente, coisa que a alvenaria não contempla, nem nos produtos individualizados. A maior parte dos produtos hoje nós não sabemos o certificado de qualidade, da onde vem e nada de rastreabilidade, por aí vai, e menos ainda como é instalado, visto que são vários produtos vindo de vários lugares, a gente nem sabe de onde. O steel frame ele tem todo um controle de processo ao longo da cadeia, o que torna ele um produto muito mais confiável. Quando a gente fala de mercado, e aí já entrando nessa parte mercadológica, eu gosto sempre de mostrar um mundo de oportunidades. A principal commodity do steel frame são as placas de drywall. Por ela nós medimos o tamanho do mercado. Nós observamos que no Brasil o consumo de per capita, o consumo por habitante de placa, ele se aproxima a 2 e pouquinho ali por habitante. Quando a gente olha nos Estados Unidos, esse número sobe para 60. Olha que grandes oportunidades nós temos em toda a cadeia. Nós estamos falando de steel frame, mas olha o mercado da construção a seco, né? O quanto vai crescer. O steel frame é o steel wood, as placas de drywall, os perfis metálicos, os sistemas de cobertura e por aí vai, todos eles devem se beneficiar do crescimento desse sistema. Um outro dado muito curioso, que já faz um tempo também que vem apresentando esse comportamento, vem através desse gráfico que nós pegamos lá da Fundação Getúlio Vargas, que mostra esse consumo do cimento tendo uma leve tendência de queda, né, entre 21 e abril de 2024, mesmo nós sabendo que entre 21 e 24 foram construídas cerca de 1 milhão de novas edificações por ano. Então o que leva a gente a crer que já vem um movimento, já existe um movimento hoje no Brasil de consumo de outros produtos alternativos ao cimento, a construção convencional, né? E um outro dado que eu gosto muito de mostrar também para a gente ilustrar a força desse mercado e a força desse produto, eu fiz aqui um gráfico ilustrativo que mostra o PIB do Brasil em 2022 e 2023 e algumas questões para a gente pontuar e explicar sobre. O número da construção civil é um número aproximado, tá? Com bases comparáveis. Só para vocês terem uma ideia, esse número é muito difícil da gente obter por dados extraídos do governo, porque esse número ele leva principalmente em consideração o cimento e o aço, tá? Então nós não temos ali vários produtos que comporiam bem esse mercado, porém serve como referência. 5% geralmente é entre 5% e 6,5% como referência. Mas o mais importante é esse percentual que nós temos de alvenaria versus construção a seco, tá? A construção a seco vem crescendo um pouquinho por ano frente à alvenaria, dados de associação que nós temos, mas olha que interessante, de 2023 para 2022, na construção a seco nós tivemos um aumento ali de 22 bilhões frente a 14 bilhões do ano que antecedeu, e é muito difícil a gente encontrar 5, 6 empresas de construção a seco renomadas no país. Ou seja, um mundo de oportunidades, né? Um outro dado muito importante é o crescimento do setor frente ao ano anterior. De 2023 para 2022, a construção civil recuou 0,5%. Ele teve uma forte queda no último trimestre, né, que acabou levando aquela estabilidade que tinha ao longo do ano para baixo, porém o steel frame, via dados da ABSEM, que é a Associação dos Fabricantes de Perfil de Light Steel Frame, nos apresentou dentro dos seus clientes um crescimento de 28%. Ou seja, no número que mais importa aqui, que é fruto do nosso estudo, esses caras que produzem o aço disseram que eles cresceram aí cerca de 28% no mesmo período que a construção anunciou um recuo, tá? E isso acontece por vários motivos, pessoal. A construção a seco, ela é de fato um produto muito mais eficiente. E quando encaixada dentro do melhor produto, que nós vamos ver qual que é o melhor produto, qual que é o melhor sistema para ela,
ela vai encontrar o seu caminho com muito mais facilidade. Por quê? O produto é mais térmico, o produto é mais acústico, a construção é mais rápida, via de regra ela é mais barata, tá? O sistema respira, ele é sustentável, ou seja, ele tem tudo o que um grande produto precisa ter, além desse mercado praticamente infinito no Brasil, acaba sendo um produto muito disruptivo para dentro desse mercado, né? Então aí, voltando ao gráfico para ilustrar o crescimento ano a ano, veja bem, de 2018 a 2022, o crescimento anual é sempre acima de 30, 70 ali em 2019 para 20, 44, quase 45 em 2020 para 21, em 21 para 22 ali, quando a economia da construção, o PIB, na verdade, da construção civil recua, ela ainda cresce seus quase 30%. Isso mostra uma certa força, uma certa resistência para o crescimento. Ela quer crescer, esse sistema, de fato, ele veio para substituir ou veio para integrar outros sistemas complementares, mas dentro desse universo da indústria, da construção industrializada. Tá bom? Mais um gráfico muito bacana, que é as principais dificuldades externas para o crescimento aí do sistema de construção industrializado. E veja bem, o primeiro item deu marketing, tá? Dados da associação também, viu, gente? Baixa qualificação do time, legal. Vamos falar primeiro de como eram esses dados do passado. Quem acompanha esse número de 2018, 19, 20, sempre via aqui os principais agentes que dificultavam o crescimento, sempre foram preço e sempre foram cultura. Veja a dificuldade que é você mexer em preço, né? Porque muitas das vezes o preço não depende da nossa operação. Tem toda uma cadeia que produz as matérias-primas e tem toda a mão de obra que não é você que fornece dentro de uma edificação, você não faz todas as atividades. Então mexer em preço é relativamente difícil. E quando você fala cultura, como você mexe na cultura das pessoas, se não o fato de passar o tempo, de ter mais edificações para as pessoas conhecerem, são caminhos muito mais tortuosos do que você falar de marketing hoje em dia. Marketing é a nossa vida, é a nossa realidade. Então sim, fazer um bom trabalho, explicando os benefícios, atributos, é sempre um ótimo trabalho. E em segundo colocado, uma boa transição dessa mão de obra, fortificando aí, capacitando as pessoas para que elas consigam ingressar com mais capacidade, com mais conhecimento, sempre é um bom caminho. Não à toa nós aqui temos um braço, nós vamos deixar o link aqui para vocês, que é a Academia da Construção, que é o nosso centro de capacitação e formação, onde nós formamos aí praticamente todos os meses novos alunos que viram aí os novos montadores, tá? E sem ser isso também tem melhoria dos processos, quando a gente já começa inclusive a falar de processo, né? Aprovação de crédito já não é mais uma realidade, hoje os bancos já aprovam da mesma maneira que aprovam a convencional, aprovam o steel frame e por aí vai. E aí, pessoal, no próximo aqui que eu quero mostrar para vocês, o próximo quadro que eu quero mostrar para vocês, é muito importante também, uma das respostas da pergunta que eu coloquei lá no início. Será que o steel frame ele se encaixa muito bem para todos os tipos de construção? Sim, mas talvez ele tenha um que ele se encaixa melhor do que outro. E sim, no caso das obras residenciais de médio e alto padrão, é onde ele se encaixa melhor. E isso acontece, pessoal, porque o steel frame do alto padrão para o baixo padrão, ele apresenta uma redução lá em cima de quase 40% com relação à alvenaria. A alvenaria, para entregar a mesma coisa que o steel frame no altíssimo padrão, ela emprega muito mais material e muito mais mão de obra e, obviamente, muito mais tempo. Então, quando ela vem vindo para o médio padrão, as coisas ainda estão favoráveis ao steel frame. Quando vai para o Minha Casa Minha Vida, aí nós precisamos mais de escala, aonde a gente já vai começar a falar de wood frame, nós vamos falar de sistemas industrializados, vamos falar que a própria alvenaria ainda tem bastante força, tá? Mas via de regra, o steel frame do alto para o baixo padrão apresenta números muito mais conservadores, muito mais reais de economia para o cliente final quando você constrói em steel frame, tá bom? Frente à alvenaria. E falando nisso, nós também não podemos deixar de falar a questão do steel frame para investidores. Quando você entende que o produto é tão melhor frente à alvenaria para tantos mercados, nós não podemos esquecer que o investidor ele busca custo, prazo e preço de venda. Esses três pilares é o que rege um bom investimento. Quando nós falamos de alvenaria, custo e o prazo eles voam muito difícil acertar ou até chegar próximo. Tá? O preço de venda é um preço de venda, quem dita o preço de venda é o mercado, é a região. Então quando você tem o steel frame com custo bem definido, um prazo bem definido e você tem o preço de venda estabelecido, você tem um ótimo produto para investidor. Não à toa nós também criamos a nossa incorporadora, onde junta
pessoas que têm interesse em investir, mas não querem descapitalizar o valor de uma casa de altíssimo padrão ou de alto padrão. Nós juntamos essas pessoas, esses investidores, muitas das vezes empresários da região ou de fora, montamos um plano de negócio e fazemos os investimentos apontando para onde é o melhor produto pensando em steel frame. Tá bom? Mas nós também incentivamos as pessoas a fazer isso nas regiões delas, nós ajudamos, mostramos como é esse trabalho para que isso possa ser copiado, porque o objetivo é que a gente vá com mais velocidade para esse sistema construtivo. E tem um outro estudo, que é um estudo próprio nosso, que a cada edificação, a cada local que nós colocamos uma obra em steel frame, aparecem sempre rapidamente 4 ou 5 novas obras no mesmo condomínio, na mesma região, utilizando o sistema. Ou seja, as pessoas se apropriam ali daquelas informações da primeira edificação e já passa a ter mais conteúdo, mais conhecimento, e até ver a edificação com aquela velocidade toda chama muita atenção, tá bom? Essas são as principais características para quem quer começar, entender essas questões e saber realmente aonde aplicar e como aplicar é fundamental para que você saia do zero e chegue até o seu objetivo, que é construir ou participar de uma construção em light steel frame. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês não curtiram ainda, deixa aqui o seu like e continue nos acompanhando para fortificar aqui o nosso canal e a gente continuar trazendo mais conteúdos para vocês. Tá bom? Muito obrigado e um abraço!